Galerinha, bom dia. Professor William Camargo aqui. A gente está começando o processo de gravação para a nossa aula sobre força resultante. Tudo bem? Ela está na página 57. Então, ela está na página 57. Vou pedir para que os senhores passem, né, o mouse em cima da minha foto, porque aí fica sempre vendo a minha tela, tá? Eu peço para que vocês mutem também os microfones de vocês. Quando vocês forem perguntar alguma coisa, é só desmutar, me pergunta que eu paro e já respondo. Tudo bem? Então, a nossa aula 14A. 14A. Lembrando que como é uma aula gravada, eu vou disponibilizar isso depois no Google Sala de Aula para vocês, tá bom? Só para a gente poder recordar, então, a gente viu um pouquinho de força, a gente viu que força era um conceito meio que abstrato, que a gente não conseguia ver, não conseguia verificar, de fato, as suas características intrínsecas, só que a gente consegue ver o que ela produz de efeito, né? Então, o corpo, ele começa o movimento, ele vai cessar o movimento, ou ele vai deformar, tudo isso porque a força aplicou, né, em interação com algum outro corpo. Então, a gente tem que lembrar que força é um conceito de interação. Então, essa interação entre corpos é a nossa força. Aí a gente viu força-peso, força normal, força de atrito, força de contato. Hoje, a gente vai aprender como que a gente vai sintetizar todas essas forças que atuam sobre um determinado corpo, trocando lá por apenas uma, que a gente chama de força resultante, ou FR. Bom, eu vou apresentar aqui o slidezinho que eu fiz para vocês irem acompanhando comigo. Bom? Então, vamos lá. Vou mostrar aí para vocês. Opa, sumiu? Enfim, nosso conceito ele é de força resultante. Então, a gente pode ter no corpo várias forças, várias forças. Então, nesse primeiro caso que a gente tem aqui, a gente tem a força 1 e a força 3. Se a gente for simplificar essas duas forças, vai ser a resultante que vai passar ao meio, que a gente chama ela de F2. Ou, no outro caso, a gente tem a F1, a F2 e a F3. Como todas elas estão sempre no final da outra, onde acaba a outra começa, a nossa resultante vai ser do começo até o fim. Tudo bem? Transformando isso numa única força resultante. Tudo bem? E aí a gente tem alguns casos que são casos específicos. Quais são esses casos específicos, né? No caso em que apresenta, no caso 1, né, mesma direção e mesmo sentido. Então, se eles estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, a gente só precisa efetuar a soma algébrica mesmo. Se no caso 2, esses corpos estiverem com sentidos opostos, então a gente vai fazer o nosso módulo da maior força menos a menor. Então, por exemplo, tem 7 e 2. Então, fica 7 menos 2, que vai dar 5 newtons. O terceiro caso é o caso em que as forças vão estar perpendiculares. Nesse caso que elas estão perpendiculares, a gente apresenta o quê? O Pitágoras. É só a gente fazer Pitágoras. A soma dos catetos ao quadrado. Vai dar a nossa resultante, que vai ser a hipotenusa. E se não for nenhum desses casos e tiver um ângulo diferente de 90, aí a gente precisa aplicar a lei dos cossenos, tá? Para quem não lembra, vou mostrar para vocês aqui a lei dos cossenos.
Então, aqui embaixo, a gente tem a nossa demonstração da lei dos cossenos. Aqui, ó. C ao quadrado, ele vai ser o outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B vezes C. Aqui, ó, A, B, C. Se ele quiser saber esse ângulo aqui, né, vai ser esse ao quadrado igual a esse mais esse ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B vezes C. Isso se for um ângulo qualquer entre eles. Tudo bem, gente? Alguém gostaria de mostrar alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? É uma parte bem tranquila mesmo. Oi. Explica os cossenos de novo, por favor. A lei dos cossenos? Isso, por favor. A lei dos cossenos é a seguinte, ó. C ao quadrado, que vai ser esse lado aqui, é igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado, menos 2 vezes esse vezes esse, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tudo bem? Ah, ok, obrigada. Ok, imagina. Alguém mais, alguma dúvida? Dúvidas? Vamos ver se tem alguma pergunta no chat. Sem dúvidas. Tudo bem. Então, a gente vai seguir para a resolução de exercícios, tudo bem? Vamos lá, então. Vou mostrar aqui para vocês. Opa, deixa eu compartilhar com vocês, né? Senão vocês não vão ver. Mostrar para vocês aqui o exercício. Então, vamos lá. Vocês conseguem ver os exercícios aí, gente? Conseguem ver? Sim, tá dando para ver. Dá para ver? Beleza. Então, o exercício 1 fala o seguinte. Determine a intensidade da força resultante. Então, a gente vai ter que pegar todas as forças que estão aqui e trocar apenas por uma. A gente vai trocar todas as forças apenas por uma. Nos seguintes casos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma força na mesma direção, que é o 7, certo? A força B, que é 10. Aí, para a gente poder fazer a força resultante, como eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, é só a gente somar. 7 mais 10, 17 newtons. É só a gente efetuar a soma. Tudo bem? Agora, se for o caso em que eles estão nos sentidos opostos, é só a gente efetuar a subtração. 8 menos 3 vai dar 5. Opa, vamos apagar aqui. Vai dar exatamente 5 newtons. Então, a nossa força resultante, ela vai ser 5 newtons. Aqui, no caso C, a gente tem duas forças no mesmo sentido e na mesma direção, que vai ser vertical e para baixo, e apenas uma que está para cima. Então, o primeiro caso é a gente trocar essas duas forças que estão aqui embaixo para as forças que estão aqui em cima. Então, 8 mais 15, né? Então, a gente vai somar 8 mais 15, 23. E a nossa força que está aqui para cima com 3. Então, a gente tem 23 para baixo e 3 para cima. Percebam que elas estão em sentidos opostos. Então, é só a gente fazer 20 menos o 3, que vai dar 20 newtons. Isso é a minha força resultante. Ok? Pessoal, dúvidas até aqui? Aproveitem para perguntar, por favor. Nesse caso da letra D, as forças estão perpendiculares. E a gente já sabe, né? A força resultante, ela vai ser o nosso querido Pitágoras.
Então, vai ser o cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Esse é um famoso triângulo pitagórico, né? Então, é 6, 8, que vai dar o próximo, que é 10. Mas se não souber, é só a gente fazer. 6 ao quadrado vai dar 36 e 8 ao quadrado vai dar 64. 36 mais 64, raiz de 100. Raiz de 100, 10 newtons. Como a gente havia falado, é o nosso triângulo pitagórico. Bem? Na letra E, ele vai unificar todo mundo, então. Então, a gente tem uma força vertical e para baixo, que é 13. Uma força na horizontal para a direita, que é 15. Uma força na horizontal para a esquerda, que é 12. E duas verticais e para cima, que é 7 e 10. Então, vamos simplificar esse caso. Vai ficar 17 para cima, 15 e 12 na horizontal e 13 para baixo. Então, vamos unificar quem estiver na mesma direção. Direção, a gente diz, vai ser 12 com 15 na horizontal e o 17 com 13 na vertical. Então, a gente simplifica eles aí agora mesmo. Então, vai ficar 17 para cima, 13 para baixo. A gente faz 17 menos 13. Ajuda aí, mouse. Poxa vida. Então, 17 menos 13, 14. E... Opa. Cadê? Baixa demais. Então, o a gente faz. Opa, para baixo não tem nada, desculpa. A resultante está para cima. E aí agora, 12 para a esquerda, 15 para a direita. Então, vai ser o nosso próprio 3 newtons para a direita. Agora que a gente já tem 14, ó, aqui é 17 e 13, então vai dar 4, eu vejo, né? 14 não, que é 4. Então, a gente tem o nosso outro triângulo pitagórico. 4, 3. A nossa resultante vai ser de 5 newtons. Então, o nosso próprio resultante é 5 newtons. Tudo bem, galera? Tenhamos alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se no chat tem dúvida. Não, no chat não tem dúvida. Galera, perguntem. Will. Oi. Pode voltar na letra C? Na letra C? É. Lógico que posso. Você foi muito rápido. A letra C, ó. A gente fez 8 mais 15. Com quem que eu tô falando? Com a Grazi. Grazi, vamos lá, amor. Ó, 8 e 15, certo? Uhum. 8 e 15. Se eu somar, quanto vai dar essa soma? Tá, 23. Ah, tá, entendi. 23, né? 8 mais 15, 23. Como tem 3 para cima, a gente agora faz a subtração. 23 menos 3, que dá 20. Ah, tá bom. Deixa aí que eu vou copiar. Deixa. Não, na verdade, Grazi, não se preocupe em copiar agora, que eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Ele vai ficar salvo para todo mundo. Pode ver que ele está até gravando aí em cima. Tá bom. Alguém mais tem alguma dúvida? Dúvidas? Vou continuar o exercício, então. Fiquem à vontade para expressar suas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Na questão 2. No trabalho de despoluir o rio Tietê, na cidade de São Paulo, uma balsa carrega uma draga
movendo-se paralelamente a margens do rio. Então, o rio está navegando e aqui está a nossa draga, certo? A balsa é tradicional e ela é tracionada por 2 cabos de aço, que aplicam forças iguais, como mostra a figura. Então, aqui temos uma tração e aqui a gente tem a segunda tração. Percebam que elas apresentam a mesma intensidade, certo? Só que apresentam direções diferentes e sentidos diferentes. O que ele quer saber é qual que vai ser a nossa força resultante. Percebam que aqui ele já deu o ângulo para a gente, é 90 graus. Se for um ângulo de 90 graus, só resta usar quem? A nossa resultante, que vai ser o Pitágoras. Então, lembrem, força resultante é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Um cateto vale T, o outro cateto vale T. T quadrado mais T quadrado são 2T quadrado. Lembrem que eu fiz uma aula ontem sobre essas questões de expressões algébricas. Quem precisar, fica à vontade para ir no meu canal e assistir o vídeo. Deixa aquele like. Então, fica F ao quadrado é igual a 2T ao quadrado dentro da raiz. Lembrando que o 2 ele não pode sair da raiz. Uma porque ele não tem a raiz exata e outra porque ele está elevado a 1. Lembra quando não tem ninguém, ele é 1. Então, ele fica na raiz. O nosso T, ele está ao quadrado. Então, a gente pode simplificá-lo. Então, fica a nossa força resultante igual a T raiz de 2. Só isso, professor? Só isso. Alternativa C de casa. Eu acho que eu vi uma dúvida no chat. Vamos ver? Will, você já deu essa aula em videoaula? Não dei essa aula em videoaula. Dei agora no comecinho quem estava na live com a gente. Quem perdeu, vou disponibilizar esse vídeo novamente. Vocês podem assistir ele desde o começo. Ok? Então, agora é o momento de dúvidas. Alguém mais tem alguma dúvida? Então, tá bom. Eu vou parar a gravação por aqui, vou continuar um pouquinho online com vocês. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu encerro a gravação e vou disponibilizar esse vídeo no Drive. Lembrando aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Até a próxima. O mouse em cima da minha foto, porque aí fica sempre vendo a minha tela, tá? Eu peço para que vocês mutem também os microfones de vocês. Quando vocês forem perguntar alguma coisa, é só desmutar, me pergunta que eu paro e já respondo. Tudo bem? Então, a nossa aula 14A. 14A. Lembrando que como é uma aula gravada, eu vou disponibilizar isso depois no Google Sala de Aula para vocês, tá bom? Só para a gente poder recordar, então, a gente viu um pouquinho de força, a gente viu que força era um conceito meio que abstrato, que a gente não conseguia ver, não conseguia verificar, de fato, as suas características intrínsecas, só que a gente consegue ver o que ela produz de efeito, né? Então, o corpo, ele começa o movimento, ele vai cessar o movimento, ou ele vai deformar, tudo isso porque a força aplicou, né, em interação com algum outro corpo. Então, a gente tem que lembrar que força é um conceito de interação. Então, essa interação entre corpos é a nossa força. Aí a gente viu força-peso, força normal, força de atrito, força de contato. Hoje, a gente vai aprender como que a gente vai sintetizar todas essas forças que atuam sobre um determinado corpo, trocando lá por apenas uma, que a gente chama de força resultante, ou FR. Bom, eu vou apresentar aqui o slidezinho que eu fiz para vocês irem
acompanhando comigo, bom? Então, vamos lá. Vou mostrar aí para vocês. Opa, sumiu? Enfim, nosso conceito ele é de força resultante. Então, a gente pode ter no corpo várias forças, várias forças. Então, nesse primeiro caso que a gente tem aqui, a gente tem a força 1 e a força 3. Se a gente for simplificar essas duas forças, vai ser a resultante que vai passar ao meio, que a gente chama ela de F2. Ou, no outro caso, a gente tem a F1, a F2 e a F3. Como todas elas estão sempre no final da outra, onde acaba a outra começa, a nossa resultante vai ser do começo até o fim. Tudo bem? Transformando isso numa única força resultante. Tudo bem? E aí a gente tem alguns casos que são casos específicos. Quais são esses casos específicos, né? No caso em que apresenta, no caso 1, né, mesma direção e mesmo sentido. Então, se eles estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, a gente só precisa efetuar a soma algébrica mesmo. Se no caso 2, esses corpos estiverem com sentidos opostos, então a gente vai fazer o nosso módulo da maior força menos a menor. Então, por exemplo, tem 7 e 2. Então, fica 7 menos 2, que vai dar 5 newtons. O terceiro caso é o caso em que as forças vão estar perpendiculares. Nesse caso que elas estão perpendiculares, a gente apresenta o quê? O Pitágoras. É só a gente fazer Pitágoras. A soma dos catetos ao quadrado. Vai dar a nossa resultante, que vai ser a hipotenusa. E se não for nenhum desses casos e tiver um ângulo diferente de 90, aí a gente precisa aplicar a lei dos cossenos, tá? Para quem não lembra, vou mostrar para vocês aqui a lei dos cossenos. Aqui embaixo, a gente tem a nossa demonstração da lei dos cossenos. Aqui, ó. C ao quadrado, ele vai ser o outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B vezes C. Aqui, ó, A, B, C. Se ele quiser saber esse ângulo aqui, né, vai ser esse ao quadrado igual a esse mais esse ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B vezes C. Isso se for um ângulo qualquer entre eles. Tudo bem, gente? Alguém gostaria de mostrar alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? É uma parte bem tranquila mesmo. Oi. Explica os cossenos de novo, por favor. A lei dos cossenos? Isso, por favor. A lei dos cossenos é a seguinte, ó. C ao quadrado, que vai ser esse lado aqui, é igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado, menos 2 vezes esse vezes esse, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tudo bem? Ah, ok, obrigada. Ok, imagina. Alguém mais, alguma dúvida? Dúvidas? Vamos ver se tem alguma pergunta no chat. Sem dúvidas. Tudo bem. Então, a gente vai seguir para a resolução de exercícios, tudo bem? Vamos lá, então. Vou mostrar aqui para vocês. Opa, deixa eu...
compartilhar com vocês, né? Senão vocês não vão ver. Mostrar para vocês aqui o exercício. Então, vamos lá. Vocês conseguem ver os exercícios aí, gente? Conseguem ver? Sim, tá dando para ver. Dá para ver? Beleza. Então, o exercício 1 fala o seguinte. Determina a intensidade da força resultante. Então, a gente vai ter que pegar todas as forças que estão aqui e trocar apenas por uma. A gente vai trocar todas as forças apenas por uma. Nos seguintes casos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma força na mesma direção que é o 7, certo? A força B, que é 10. Aí, para a gente poder fazer a força resultante, como eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, é só a gente somar. 7 mais 10, 17 newtons. É só a gente efetuar a soma. Tudo bem? Agora, se for o caso em que eles estão nos sentidos opostos, é só a gente efetuar a subtração. 8 menos 3 vai dar 5. Opa, vamos apagar aqui. Vai dar exatamente 5 newtons. Então, a nossa força resultante, ela vai ser 5 newtons. Aqui, no caso C, a gente tem duas forças no mesmo sentido e na mesma direção, que vai ser vertical e para baixo, e apenas uma que está para cima. Então, o primeiro caso é a gente trocar essas duas forças que estão aqui embaixo para as forças que estão aqui em cima. Então, 8 mais 15, né? Então, a gente vai somar 8 mais 15, 23. E a nossa força que está aqui para cima com 3. Então, a gente tem 23 para baixo e 3 para cima. Percebam que elas estão em sentidos opostos. Então, é só a gente fazer 20 menos o 3, que vai dar 20 newtons. Isso é a minha força resultante. Ok? Pessoal, dúvidas até aqui? Aproveitem para perguntar, por favor. Nesse caso da letra D, as forças estão perpendiculares. E a gente já sabe, né? A força resultante, ela vai ser o nosso querido Pitágoras. Então, vai ser o cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Esse é o famoso triângulo pitagórico, né? Então, é 6, 8, que vai dar o próximo, que é 10. Mas se não souber, é só a gente fazer. 6 ao quadrado vai dar 36 e 8 ao quadrado vai dar 64. 36 mais 64, raiz de 100. Raiz de 100, 10 newtons. Como a gente havia falado, é o nosso triângulo pitagórico. Bem? Na letra E, ele vai unificar todo mundo, então. Então, a gente tem uma força vertical e para baixo, que é 13. Uma força na horizontal para a direita, que é 15. Uma força na horizontal para a esquerda, que é 12. E duas verticais e para cima, que é 7 e 10. Então, vamos simplificar esse caso. Vai ficar 17 para cima, 15 e 12 na horizontal e 13 para baixo. Então, vamos unificar quem estiver na mesma direção. Direção, a gente diz, vai ser 12 com 15 na horizontal e o 17 com 13 na vertical. Então, a gente simplifica eles aí agora mesmo. Então, vai ficar 17 para cima, 13 para baixo. A gente faz 17 menos 13. Ajuda aí, mouse. Poxa vida.
Então, 17 menos 13, 14. E... Opa. Cadê? Baixa demais. Então, agora a gente faz. Opa, para baixo não tem nada, desculpa. A resultante está para cima. E aí agora, 12 para a esquerda, 15 para a direita. Então vai ser o nosso próprio 3 newtons para a direita. Agora que a gente já tem 14, aqui é 17 e 13, então vai dar 4. Aí eu vejo, né? 14 não, que é 4. Então, a gente tem o nosso outro triângulo pitagórico. 4, 3. A nossa resultante vai ser de 5 newtons. Então, o nosso próprio resultante é 5 newtons. Tudo bem, galera? Tenhamos alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se no chat tem dúvida. Não, no chat não tem dúvida. Galera, perguntem. Will, Oi. pode voltar na letra C? Na letra C? É, Lógico que posso. você foi muito rápido. A letra C, ó. A gente fez 8 mais 15. Com quem que eu tô falando? Com a Grazi. Grazi, vamos lá, amor. Ó, 8 e 15, certo? Aham. 8 e 15, se eu somar, quanto vai dar essa soma? Tá, 23. Ah, tá, entendi. 23, né? 8 mais 15, 23. Como tem 3 para cima, a gente agora faz a subtração. 23 menos 3, que dá 20. Ah, tá bom. Deixa aí que eu vou copiar. Deixa. Não, na verdade, Grazi, não se preocupe em copiar agora, que eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Ele vai ficar salvo para todo mundo. Pode ver que ele está até gravando aí em cima. Tá bom. Alguém mais tem alguma dúvida? Dúvidas? Vou continuar o exercício, então. Fiquem à vontade para expressar suas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Na questão 2. No trabalho de despoluir o rio Tietê, na cidade de São Paulo, uma balsa carrega uma draga movendo-se paralelamente a margens do rio. Então, o rio está navegando e aqui está a nossa draga, certo? A balsa é tradicional e ela é tracionada por 2 cabos de aço que aplicam forças iguais, como mostra a figura. Então, aqui temos uma tração e aqui a gente tem a segunda tração. Percebam que elas apresentam a mesma intensidade, certo? Só que apresentam direções diferentes e sentidos diferentes. O que ele quer saber é qual que vai ser a nossa força resultante. Percebam que aqui ele já deu o ângulo para a gente, é 90 graus. Se for um ângulo de 90 graus, só resta usar quem? A nossa resultante, que vai ser o Pitágoras. Então, lembrem, força resultante é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Um cateto vale T, o outro cateto vale T. T quadrado mais T quadrado são 2T quadrado. Lembrem que eu fiz uma aula ontem sobre essas questões de expressões algébricas. Quem precisar, fica à vontade para ir no meu canal e assistir o vídeo. Deixa aquele like. Então, fica f ao quadrado é igual a 2t ao quadrado dentro da raiz. Lembrando que o 2 ele não pode sair da raiz. Uma porque ele não tem a raiz exata e outra porque ele está elevado a 1. Lembra quando não tem ninguém, ele é 1. Então, ele fica na raiz. O nosso t, ele está ao quadrado. Então, a gente pode simplificá-lo. Então, fica a nossa força resultante igual a t raiz de 2. Só isso, professor? Só isso. Alternativa C,
de casa. Eu acho que eu vi uma dúvida no chat. Vamos ver? Will, você já deu essa aula em videoaula? Não dei essa aula em videoaula. Dei agora no comecinho quem estava na live com a gente. Quem perdeu, vou disponibilizar esse vídeo novamente. Vocês podem assistir ele desde o começo. Ok? Então agora é o momento de dúvidas. Alguém mais tem alguma dúvida? Então, tá bom. Eu vou parar a gravação por aqui, vou continuar um pouquinho online com vocês. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu encerro a gravação e vou disponibilizar esse vídeo no Drive. Lembrando aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Até a próxima.